Vácuo e ar sujo. Por que seguir um carro de Fórmula 1 de repente pode ser muito bom e de repente pode tornar-se um pesadelo? É sobre esse fenômeno invisível e muito presente no automobilismo, não apenas na Fórmula 1, para dizer a verdade, que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Vamos lá! A atmosfera, do grego atmos, ar, vapor, e esfera, portanto terra esférica, senão seria atmosplana, está cheia de um incontável número de moléculas de ar que nos rodeiam e com a qual a gente interage o tempo todo, caminhando, correndo, saltando de paraquedas ou, por exemplo, carros de corrida, aeronaves. E o fenômeno de interação destes corpos, quaisquer corpos em movimento com a atmosfera, dá-se o nome de aerodinâmica, a dinâmica dos corpos pelo ar. E para a gente começar, é válido comentar duas coisas. Já falei tudo sobre aerodinâmica ou tudo que você precisa saber sobre aerodinâmica para acompanhar a Fórmula 1 neste vídeo aqui. E esta é uma gloriosa regravação de um vídeo feito lá em 2021, que na ocasião teve, sei lá, 500 views, quando ninguém ainda conhecia o Splash and Go, quando este ainda não era o meu trabalho. Desde os anos 60, a aerodinâmica, que nós acabamos de conceituar, vem adquirindo uma participação, uma importância cada vez maior na Fórmula 1. E o entendimento apropriado da aerodinâmica é cada vez mais fundamental para desenvolver um bom carro de corrida. Nos anos 90 a gente achava que já sabia tudo, achava que estava no auge. E nos 2000 descobrimos pouca coisa ainda se entendia. E 2010, igual. 2020, a mesma coisa. Portanto, em 2050, os estudos atuais de aerodinâmica parecerão infantis. Mas sempre há lições fundamentais que são aprendidas e não são esquecidas. Por que a gente sempre ouve falar que pegar o carro de uma reta é muito bom, mas por outro lado, andar perto dele nas curvas não é exatamente vantagem? O que presta numa situação logo na sequência não é mais tão bom assim? Pois é, a turbulência e o vácuo são duas faces da mesma moeda. São a Ruth e Raquel da aerodinâmica. Eu aqui já entregando minha idade com referências extremamente datadas. Acontece que quanto mais refinada é a aerodinâmica de um carro de Fórmula 1, mais ele depende de um ar tranquilo à sua frente, para que ele desempenhe todas as suas propriedades desejadas do ponto de vista aerodinâmico na sua totalidade. Por isso que a gente ouve cada vez mais falar do dito ar sujo. Isso esteve um pouco fora da agenda nos anos de 2022, 23 e 24. Mas, quanto maior é o entendimento aerodinâmico do atual pacote de regras, estamos no último ano dele em 2025, maior a sofisticação, mais entra em discussão o tal do ar sujo. Vamos a alguns exemplos concretos para isso aqui não ficar só numa história teórica. Já falei, como comentei no vídeo de aerodinâmica, sobre esses conceitos básicos, mas o elementar eu comento aqui. Você com certeza já fez o teste quando era criança de colocar a mão para fora do carro e sentiu uma força empurrando sua mão para trás. E percebeu que quando fazia assim e colocava sua mão em formato de lâmina, essa força empurrando diminuía bastante. Pois é, essa força segurando sua mão para trás é o chamado arrasto aerodinâmico. É um acúmulo de partículas aqui na frente que empurra sua mão para trás, dado o diferencial de pressão. Muitas partículas aqui, menos partículas aqui, e a atmosfera como um todo tenta corrigir essa anomalia, empurrando sua mão para trás. Quando você deita a mão em formato de lâmina, você melhora a sua perfuração aerodinâmica. Menos partículas ficam aqui na frente, então ela corta melhor o vento. Não sou professor de física, não vou te explicar que essa força não sobe em projeção linear e que, portanto, a 100 km por hora seria o dobro da força empurrando sua mão para trás do que a 50. Ela cresce ao quadrado. Portanto, é muito mais a 100 do que a 50 e é bem mais ainda a 300 do que a 100. Tá, mas e aí? O que isso tem a ver com o ar sujo dos carros de Fórmula 1? E o que o vácuo
chama vácuo. Então, o carro de Fórmula 1, como nós, interage com as moléculas de ar em movimento, passando por sua estrutura. E a 350 km por hora você há de convir comigo que trata-se de uma força nada desprezível. O carro passa pelas moléculas de ar e vai abrindo um caminho. E quando ele passa, ele deixa um rastro de moléculas dispersas. Não é exatamente um vácuo, não é ausência absoluta de ar por ali, mas é uma zona de baixa pressão que convencionou se chamar de vácuo. Vou te dar um exemplo muito concreto que com certeza você já viu. Numa grande cidade brasileira, vem vindo lá atrás uma ambulância e ela vai abrindo caminho pelo tráfego, todo mundo vai saindo de lado e ela vai passando. Depois que ela passa, fica um espaço de carros aberto. Seria parecido com o dito vácuo. E é mais fácil passar pelo espaço aberto, por isso que os motoboys preferem passar por ali, depois que a ambulância foi abrindo o caminho. E aí você pode me perguntar, mas o ar não volta imediatamente? Ele volta não tão imediatamente, a depender do tamanho da pancada que o carro de corrida deu, justamente empurrando esse ar para longe. E a 350 km por hora, você há de convir comigo, é uma baita de uma esparramada no ar. E aí quem vem atrás, igualmente aos motoboys, enfrenta menos resistência para abrir caminho, porque boa parte do caminho já foi aberto. Estamos, evidentemente, falando de diferenças mínimas e ganhar 1 ou 2, 3, 4, 5 km por hora numa reta vai refletir no cronômetro, pode te possibilitar uma ultrapassagem. Ah, ADM, mas faz tanta diferença assim? Mais uma vez, vamos recorrer a exemplos concretos. Grande Prêmio da Turquia 2010, Mark Webber e Sebastian Vettel, pilotos da Red Bull, disputando a liderança. Webber liderou a primeira parte inteira da corrida comboiado por Vettel, pista com longas retas, muito trecho de pé cravado. Quando a corrida foi chegando ao final, Vettel, que andou o tempo todo atrás, tinha mais combustível disponível. Por quê? Porque nos trechos de alta de pé cravado, andando permanentemente no vácuo do companheiro de equipe, conseguia o tempo todo fazer as mesmas velocidades e acompanhar o companheiro de equipe usando um modo de consumo mais conservador. Portanto, no fim da corrida tinha gasolina sobrando. Vettel, então, no final, usou a gasolina de sobra para colocar o motor num modo mais agressivo, foi para cima, eles se acharam pelo caminho. O resto é história. 500 milhas de Indianápolis de 2021. Hélio Castro Neves garantiu ali a sua 4ª vitória no Super Oval de Indiana, justamente sabendo usar o vácuo e se preparar para defender de uma ultrapassagem com o buraco aberto no ar por um retardatário que ia na frente. Com isso, venceu a corrida. A importância do vácuo nas 500 milhas é tão grande que nas primeiras 150 voltas da corrida, normalmente há um revezamento para ver quem vai liderar a corrida. E ninguém quer andar muito tempo na ponta, porque isso acaba consumindo mais gasolina e te colocando numa posição desvantajosa na estratégia. O ar sujo não tem nada a ver com poluição, tempestade, emergência climática e etc. A aerodinâmica na Fórmula 1 é usada para duas coisas. Diminuir a resistência, como eu te comentei, reduzindo a área frontal, melhorando a perfuração. E outro, usar a resultante do deslocamento do carro pelo ar para empurrá-lo para baixo, o chamado downforce. Traduzindo para o inglês, como eu comentei, força para baixo. Essa força para baixo ajuda a empurrar a borracha para o asfalto sem deixar o carro de verdade mais pesado, porque se você colocasse peso efetivo, lastro, você gera efeitos colaterais com mais peso, porque mais peso demanda mais motor, que consome mais combustível, que precisa de mais arrefecimento, que para parar pede mais freio, que precisa então depois para reacelerar de mais motor, enfim, um ciclo vicioso horrível. Mas o downforce acrescenta peso para baixo, pressionando o carro contra o asfalto sem os malefícios peso. Com isso, com mais força do que apenas a gravidade, segurando a borracha no asfalto, você contorna curvas com mais velocidade e consegue frear mais dentro na hora de parar.
Só que, como eu comentei, para que a aerodinâmica de um carro funcione bem, você precisa de um ar tranquilo, como uma piscina vazia numa tarde de verão em que a molecada ainda não pulou dentro. E o ar turbulento é uma coisa levada muito a sério na aviação, tanto que os aviões têm que obedecer um espaçamento obrigatório para pousos e decolagens. Se, por exemplo, um Airbus A380 decola, um teco-teco tem que esperar até 5 minutos para utilizar a mesma pista e não entrar na chamada esteira de turbulência da aeronave muito maior que passou por ali. Essa perturbação causada por aeronaves quando elas passam é visível e a gente tem imagens aqui para colocar para vocês. Só que no caso do carro de Fórmula 1 não dá para esperar 5 minutos para passar depois do outro carro. Na Fórmula 1 ganha quem chega na frente. E para chegar na frente, se você estiver atrás, é necessário seguir, alcançar, ultrapassar. Não dá para ficar esperando o ar melhorar. Então esse ar bagunçado, o dito ar sujo, acaba sendo um problema que depois vai se refletir no desgaste dos pneus. Porque se sua aerodinâmica não está funcionando apropriadamente, seu carro tende a sair de frente, de traseira, não ter o melhor dos comportamentos e esfregar a borracha para cá ou para lá no asfalto, destruindo a borracha. Por isso que andar muito tempo atrás de alguém numa pista sinuosa pode ser um problema. O famoso ficou andando no ar sujo, começou a desgastar os pneus. Quando você segue o carro da frente numa curva de raio longo e sua eficiência aerodinâmica está comprometida, a tendência é levantar um pouco o pé do acelerador. E aí você começa também a perder tempo. Mas, Rodrigo, nós estamos falando exatamente de quanto? Qual é a distância a partir da qual o vácuo e o ar sujo começam a afetar o desempenho de um carro de Fórmula 1? Isso vai depender da velocidade. Em pistas como Monza, quem vai à frente começa a gerar os efeitos de vácuo e também de turbulência para quem vem atrás de 0 até 4 ou 6 segundos. Vai depender do trecho. Por isso que na classificação em Monza é tão importante sincronizar certinho os carros. E companheiros de equipe trabalham em sincronia justamente para um ajudar o outro de maneira alternada no Q1, Q2 e Q3, para que quem esteve na frente em uma esteja atrás na outra e todo mundo se ajude. É só você lembrar do Grande Prêmio da Arábia Saudita deste ano, em que Yuki Tsunoda foi sincronizado para fazer a reta na frente de Verstappen e encerrar sua volta quando Max abria a dele, ajudando o companheiro na reta. Ele estava de 100 a 150 metros à frente, isso já foi mais do que o bastante para dar ao companheiro de equipe de 1/10 a 80 milésimos, que acabaram fazendo a diferença. Max conseguiu a pole naquele dia. Só que, como eu falei para você, uma coisa que é boa nas retas acaba prejudicando nas curvas. E em pistas como Suzuka, Silverstone, Barcelona, com curvas de raio longo em alta velocidade, que você fica muito tempo de volante virado, a turbulência do carro da frente afeta a eficiência aerodinâmica do seu carro. E aí, algo que é bom nas retas acaba prejudicando nas curvas. Ah, Demi, mas isso é intencional? Isso é feito para prejudicar quem vem atrás? Não. A turbulência acaba sendo um efeito colateral de algo que você busca para garantir o desempenho aerodinâmico do carro. Com o tempo, e quanto maior foi o refinamento aerodinâmico atingido, mais os engenheiros perceberam que aqueles turbilhões, aqueles vórtices aerodinâmicos, ajudam e ajudavam a selar o assoalho e uma série de outras coisas. Só que isso tinha como efeito deixar um rastro de ar sujo para trás. Mas ninguém faz isso para prejudicar quem segue, porque todo mundo em algum momento estará atrás de outro carro, mesmo que seja um retardatário. Então o ar sujo e o vácuo acabam sendo faces opostas da mesma moeda. Não tem como gerar um sem causar o outro, afinal de contas, no momento você está na reta, no outro você está em curvas. Os carros acabam sendo os mesmos para os dois momentos. Algo que é bom nas retas, alguém vai abrir no caminho, seu motor não precisa empurrar tantas moléculas pela frente e com isso desenvolve maior velocidade final, acaba sendo ruim na curva subsequente, em que você não tem tantas moléculas para te ajudar a empurrar suas asas e o carro e os pneus contra o asfalto. Entendeu agora a diferença e também as semelhanças entre vácuo e ar sujo? Pois é, esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. E não se esqueça de comentar aqui uma série de coisas. Você lembra de quando eu fiz esse episódio original?
poucos vão se lembrar. Deu para entender com esta explicação? Tem mais alguma dúvida envolvendo vácuo e ar sujo? Comente aqui embaixo. Se não quiser comentar nada disso, comente de onde nos assiste, manda um emojizinho que for, qualquer coisa ajuda ao algoritmo seguir distribuindo o nosso conteúdo internet afora. Sempre comento aqui que a gente tem um engajamento mais alto do que canais com 10, 15 vezes o nosso número de inscritos, porque toda vez que eu peço para vocês deixarem o like, comentarem, darem uma hypada, vocês fazem. Por quê? Porque somos a melhor comunidade de Fórmula 1 e de automobilismo do Brasil. Chaveco feito, vai lá e deixa o like. O trabalho é ridículo e é de graça. Para não perder nada do que a gente faz por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp, onde você entra e passa a receber um recadinho automático no momento em que eu publico cada um dos conteúdos por aqui. Por fim, mas não menos importante, temos nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Estão passando aqui os arrobas, link lá embaixo na descrição. Valeu e aquele abraço.